Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Adria Fernandes. Eu gostaria de compartilhar com você, jovem ateu, que não crê em Deus, e você, jovem cristão, que crê em Deus. Uma história bem interessante que pode provar para você que não crê em Deus que Deus existe, e para você que crê que verdadeiramente vale a pena crer na existência desse Deus Todo-Poderoso. Um jovem cristão tinha muita fé em Deus, muita fé mesmo. Ele acreditava que Deus existia e ele estava fazendo universidade. Como sabemos, nas universidades se ensina a teoria de Charles Darwin, a teoria do Big Bang e várias outras teorias que contrariam a existência de Deus. Aquele jovem estava ali, mas ele guardava sua fé em Deus, guardava seus princípios cristãos, aquilo que ele aprendeu através de seus pais. Porém, na sala de aula, ele percebia um certo preconceito com ele, da sua fé, da sua forma de se comportar. Um professor ateu, percebendo que ele era cristão, através do seu testemunho, seu modo de viver, que era diferente, ele decidiu fazer um experimento, um trabalho. E convidou esse jovem, juntamente com um jovem ateu, para provarem a teoria da existência de Deus e o jovem ateu, as teorias que Deus não existia, que religião era uma bobeira. Aquele jovem cristão topou de primeira. E o jovem ateu ficou todo feliz, sabendo que a maioria da turma também concordava com as teorias da evolução e que eram ensinadas nas universidades. Aquele aluno cristão, ele não confiou na sua sabedoria no dia seguinte. Ele começou a orar a Deus e pedir a Deus sabedoria para que ele pudesse provar para aquela turma que Deus existia e para o professor também. Mas tinha um detalhe, eles não acreditavam na Bíblia. O que ele iria fazer? Ele começou a orar e ele percebeu que Deus deu a ele sabedoria, como deu a Daniel, sim, o jovem Daniel. No dia seguinte, no dia da apresentação do trabalho, ele compareceu, muito ansioso, com uma escada, convidou seu sobrinho de apenas 8 anos para participar, do seu trabalho e levou também uma caixa com um quebra-cabeça. No momento da apresentação do trabalho, o professor convidou primeiro o jovem ateu para apresentar toda a sua explanação, as teorias da evolução, Charles Darwin, como descende do macaco, que Deus existia, era uma bobeira, que na verdade religião era um retrocesso. Essa era a visão do jovem ateu. E toda a turma ficou ali atônica, muitos aplaudiram bastante a apresentação daquele trabalho daquele jovem ateu. E o professor também, já acreditando que com certeza ele iria vencer o desafio. Chegou o momento do jovem cristão apresentar o seu trabalho. Ok. Naquele momento, aquele jovem cristão pegou aquela caixa com as peças de quebra-cabeça, convidou seu sobrinho para ficar pertinho da escada e subiu lá em cima. Quando ele subiu lá em cima, ele jogou a caixa, com as peças do quebra-cabeça no chão. E todas as peças, ficaram jogadas ao chão e espalhadas. Então aquele aluno subiu lá em cima, que estava lá em cima, perguntou para a turma: e aí, gente, existe a possibilidade de eu jogar uma bomba aqui dessas imagens, se juntarem uma com a outra e formarem a imagem final do quebra-cabeça? E a turma: não existe! E o professor: é claro que não! E aí, Deus existe por conta desse experimento? Que bobeira, o que é isso? Aí o aluno: pera, professor, calma aí. Ok, gente, com o vento, existe possibilidade dessas peças se juntarem, e formarem a imagem final do quebra-cabeça? Não existe. Com a força da química, da física, existe? Não existe. Ah, tá. Então tá bom. Sobrinho, aí convidou o sobrinho. Sim, tio. Por gentileza, sobrinho, monta essa imagem pro tio aí. Monta, tio. Aí ele começou a pegar peça por peça, juntando, procurando a peça que se encaixava. Passou uns 10 minutos, ele conseguiu concluir toda a imagem, do quebra-cabeça foi formulada ali por aquela criança. Então o professor ficou atônito e a sala de aula: e aí? Onde está Deus nisso? Vou provar para vocês agora. Gente, houve a necessidade de um ser inteligente, como o meu sobrinho, para ir lá embaixo, montar, pegar peça por peça, juntar e formar a imagem final, não é isso? Sim, teve que ter muita paciência para formar isso. Sim, perdeu tempo. Com certeza, e aí? Pois é, professor, pois eu tenho uma notícia para o senhor. O senhor sabia que o senhor tem um quebra-cabeça dentro de suas células? Sim, o DNA. Existe um quebra-cabeça mais complexo e mais complicado do que as partículas de DNA, citosina, timina, guanina.
Existe a possibilidade de você pegar as moléculas de DNA, jogarem ao acaso e se formarem sem interferência de um ser inteligente, professor? O professor: é claro que não. E a turma: não existe. Então é necessário que um ser muito inteligente, até bem mais inteligente do que essa criança, que é meu sobrinho de 8 anos, para interferir nessas moléculas, nessa partícula e formar então a imagem que somos nós. No DNA está a cor dos seus cabelos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, a determinação da sua altura. Tudo isso vem das partículas de DNA, professor. É verdade, isso eu sei. Então precisou da interferência de um ser inteligente para que essas partículas viessem chegar à imagem final que somos nós, não é verdade? Sim, assim como esse experimento que eu provei para o senhor aqui agora, que houve a necessidade do meu sobrinho, uma criança inteligente, formar e ter a paciência de juntar cada peça e formar a imagem, assim também somos nós. Nós somos os verdadeiros quebra-cabeça ambulante. E existe um Deus todo-poderoso e muito inteligente que perdeu tempo para formar cada um de nós. Aquele professor baixou a cabeça, os alunos ficaram realmente convencidos e eles se levantaram e bateram palma para aquele aluno. Então aquele professor disse: filho, quem te deu essa sabedoria toda para você chegar nesse experimento? É bem interessante. Professor, o mesmo Deus que gerou as partículas de DNA foi o mesmo Deus que me deu sabedoria para chegar ao final com esse experimento e provar para vocês que ele existe. Compartilhe esse vídeo. Você que é jovem, que largou sua fé, que não crê em Deus. Deus te criou. Você é fruto de um ser todo-poderoso e inteligente. Que você possa compartilhar esse vídeo. Você, aluno cristão, continuar defendendo a sua fé na existência de Deus. Porque existem pessoas que precisam conhecer o nosso autor, o nosso Criador. Fiquem com Deus. Compartilhe esse vídeo, pessoal. Tchau.